vocês estão? Tudo bem? Hoje é a nossa 7ª aula de História. Nós vamos falar hoje sobre os povos africanos, tá bom? Olha, as páginas que vocês vão encontrar esse conteúdo são as páginas das 59 a 64, ok? Então vamos começar. Nós vamos falar primeiro do tráfico de escravos, tá? Aconteceu entre o século XV e aproximadamente a metade do século XIX. Pessoas eram trazidas da África para o continente americano para serem escravizadas. Mesmo vindo do continente africano, haviam pessoas de diversos grupos étnicos. O que são isso? Cada povo tinha seu costume, religião, língua, forma de organização social e política, porém, mesmo sendo todos do continente africano, tinha essas diferenças entre eles, entre esses povos. Quando eles chegavam ao chegar ao Brasil, esses povos eram forçados a abandonar sua cultura, eles eram misturados para que não pudessem se comunicar em sua língua entre si, e até mesmo seus nomes eram trocados por nomes cristãos, até o nome deles eram trocados. Então, assim, nessa época, além de pessoas que vinham da África para serem escravizadas no Brasil, também os índios foram escravizados, né? Então, dê uma olhadinha aí, gostaria que vocês olhassem em um mapa, né? Era feita rota, né, no século XVI até o século XIX, tem uma rota, são as principais rotas do tráfico de escravizados. Dê uma olhada aí. Existiam dois grupos chamados sudaneses e bantus. Estão vendo? Então, lá na África. E aí eles eram, vamos falar do Brasil, eles iam para outros países, mas no Brasil, os estados que eles eram trazidos, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Acompanharam? Nós vamos falar agora dos navios negreiros. Os africanos escravizados eram transportados nos navios negreiros em condições precárias. Passavam fome, sede e muitos acabavam morrendo no meio do caminho. O que acontece? Naquela época, essas pessoas... Por que foi chamado navio negreiros primeiro? Porque muitos negros eram trazidos de lá em navios. Por isso que recebeu esse nome, navios negreiros. Como tinha muitos que eram longos dias de viagens marítimas, né? Então, como muitos passavam fome, sede e até tristeza mesmo, né? Eles acabavam morrendo e não chegavam ao destino, né? Que seria o Brasil ou outros países. Bom, aí tem fotos para vocês mostrando essa época, a época que, olha o tanto de negros que eram trazidos da África, tá? Milhares, né? Ok? Então nós vamos falar agora dos reinos africanos. Antes da colonização da África pelos europeus, o continente estava dividido entre vários reinos e impérios. São eles, eu vou falar primeiro do reino Congo, que existia na África. Foi fundado no século XIII. O governo era centralizado pelo Mani-Congo. Mani-Congo era o título do monarca, tá bom? Desse reino. As principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio. O que eles comercializavam lá? Os escravos e produtos também, como metal, cobre, tecidos, entre outros. O governo enriqueceu com a venda de escravos no norte da África. Após conflitos internos e com Portugal, entre eles mesmos e com Portugal, o reino Congo acabou se desfazendo, ok? Esse aí foi um dos reinos. Vamos falar do reino Yoruba. Já foi um outro reino que existiu. Pertence ao grupo étnico dos sudaneses, baseado numa lenda em que todos os povos que descendem do fundador da cidade sagrada e deus rei Odudua, o povo se espalhou e fundou Oio, capital política de Yoruba. Oio conseguiu se manter livre da presença europeia até o começo do século XIX, quando foi invadida e a população escravizada. Então conseguiram ficar durante muitos anos
sem escravos nesse reino. Atualmente, os iorubas também podem ser encontrados fora da África, em países como Cuba e Brasil, em consequência do tráfico de pessoas escravizadas naquela época. Ok? E mais um, que é chamado de Império do Mali. Foi um grande império que durou do século XIII ao século XVI. Seu fundador foi Sundiata Keita, que começou a anexar territórios ricos em ouro e sal ao seu reino e, dessa forma, prosperou a partir do comércio dessas matérias-primas. O imperador mais famoso foi Musa, era chamado de Musa, um muçulmano que ampliou o Império do Mali, construiu edifícios, universidades, biblioteca e apoiou muitos artistas intelectuais também dessa época. E aí esse império ele começou a ruir, ou seja, o declínio dele, ele começou a se desfazer no século XV com as rebeliões internas e as invasões de povos de fora, tá? Então assim, a nossa história ela tem essa sequência, tá? A gente viu a questão do pau-brasil, que foi a grande riqueza, e aí agora a gente está vendo a questão dos povos africanos que foram trazidos da África para serem escravizados, e aí a gente vai dando uma sequência, vamos ver outras riquezas que existiram, tá ok? Mas por hoje, o nosso conteúdo a gente fecha por aqui, tá? Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, não deixem de fazer as atividades na plataforma, tem algumas crianças que não estão fazendo, tá bom? Não deixem de fazer, tá ok? Estudem bastante, um beijo para vocês, tchau!